Levítico capítulo 3, ofertas de paz. Dia 20. Quando um homem apresentar ao Deus Eterno uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Em frente da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os 4 lados do altar com sangue. E um dos sacerdotes apresentará ao Deus Eterno, como uma oferta de alimento, toda a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins com a gordura que cobre e também a melhor parte do fígado que ele tirará junto com os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Deus Eterno. Se o homem oferecer ao Deus Eterno um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. Se a oferta ao Eterno for um carneirinho, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Eterno como uma oferta de alimento a gordura do animal, o rabo inteiro, que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre e também a melhor parte do fígado que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento ao Deus Eterno. Se a oferta ao Deus Eterno for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Eterno como uma oferta de alimento a gordura que cobre os miúdos do animal, os 2 rins e a gordura que cobre e também a melhor parte do fígado que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável. Toda a gordura pertence ao Deus Eterno. Por isso os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura nem o sangue. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. Os sacrifícios pelos pecados do grande sacerdote. O grande Deus Eterno mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis de Deus Eterno e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá ao Deus Eterno um touro novo sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará, ali na presença do Eterno. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e a levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue e na presença do Eterno. Borrifará o sangue 7 vezes em frente à cortina do santo lugar. Depois, ainda na presença do Deus Eterno, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os 2 rins e a gordura que o cobre, e também a melhor parte do fígado. E ele tirará junto com os rins, do mesmo jeito que se tira tudo que o touro sacrificado como uma oferta de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas, mas ele pegará o couro do animal
e a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos, e os levará para fora do acampamento, até um lugar puro onde são jogadas as cinzas, e ali queimará o animal todo em cima da lenha. O sacrifício pelos pecados do povo. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis do Deus eterno, fazendo o que é proibido. Neste caso, se forem culpados sem saber que pecaram, logo os que reconhecerem que pecaram levarão um touro novo para oferecerem em sacrifício, a fim de tirar o pecado, e o apresentarão em frente à tenda sagrada. Ali, na presença do Deus eterno, as autoridades porão as mãos na cabeça do animal e o matarão. Depois, o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue, e na presença do Deus eterno borrifará o sangue 7 vezes na frente da cortina no santo lugar. Depois, ainda na presença do eterno, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele queimará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, e fará com que este animal, o mesmo que fez com ele, que ele ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá este sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o povo será perdoado. Por fim, como fez com o outro touro novo, o sacerdote levará este touro novo para fora do acampamento e o queimará, e essa é a oferta para tirar o pecado do povo. O sacrifício pelo pecado de uma autoridade. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Eterno, nosso Deus, mandou, e não se fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal e, na presença do Deus eterno, o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar, como no caso da oferta de paz. Toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e o homem será perdoado. O sacrifício pelos pecados de uma pessoa. Se uma pessoa do povo, sem querer quebrar uma das leis de Deus, e for culpada de fazer aquilo que o Deus eterno proibiu, logo que for avisada de que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde os mortos, os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável ao Deus eterno. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Ele matará a ovelha como um sacrifício para tirar o seu pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar,
como costuma fazer com a oferta de paz. O sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar, em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício ao Deus eterno. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém, por descuido, tocar em qualquer coisa impura, como, por exemplo, o corpo do morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém, por descuido, tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro, e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer ao Deus eterno um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará ao Deus eterno 2 rolinhas ou 2 pombinhos como uma oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar o pecado, e a outra será uma oferta para ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e esse oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício para tirar os pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça e borrifará ao lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá a outra ave como uma oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo a melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pagará 1 punhado e queimará no altar, em cima das ofertas de alimento apresentadas ao Deus eterno. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus, é um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada, e como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. Sacrifícios para tirar a culpa dos pecados. O Deus Eterno deu a Moisés as seguintes ordens: se alguém sem querer cometer pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem ao Deus Eterno, então para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Eterno. O preço do animal será calculado de acordo com as tabelas de preços usadas no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar mais 1/5. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e o oferecerá para sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim ela será perdoada. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis do nosso Deus Eterno, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada para o santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Deus Eterno, e essa oferta é para tirar a sua culpa.
Levítico 6. O Deus Eterno deu a Moisés essas ordens para o povo de Israel. Para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta o homem que pecar e ofender ao Deus Eterno nos seguintes casos: se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra alguma pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer coisa percebida com estas, parecidas com essa. Para ficar livre da culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta ao depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou, ou acertar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou falso. No dia em que oferecer o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou, mais 1/5, e oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá ao Deus Eterno sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. Ofertas completamente queimadas. O Deus Eterno mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. E durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá sempre ficar aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá sempre ficar aceso. Ofertas de cereais. São essas as leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentarão ao Deus Eterno as ofertas de cereais em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso que foram misturados com ela e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Deus Eterno. Os sacerdotes que são descendentes de Arão ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta eles farão pão sem fermento e comerão o pão num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Não usaram fermento para fazer esse pão. Essa parte das ofertas de cereais que fica para os sacerdotes pertence a Deus e por isso é muito sagrada. Como também são sagradas as ofertas para tirarem pecados e as ofertas para tirarem culpas. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimentos dadas ao Deus Eterno, mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são consagradas. Oferta na ordenação dos sacerdotes. O Deus Eterno deu a Moisés a seguinte lei a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando o sacerdote for ordenado, oferecerá ao Deus Eterno 1 quilo da farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois o pão será partido em pedaços, e o sacerdote o apresentará ao Deus Eterno como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Deus Eterno. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício ao Deus Eterno. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. Oferta para tirar pecados. O Deus Eterno mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença do Deus Eterno, ao lado norte do altar.
onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer o animal comerá a carne num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ele deverá ser lavado num lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada a fim de conseguir o perdão dos pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. Capítulo 7. Oferta para tirar culpa. São essas as leis a respeito da oferta para tirar culpa das pessoas. Esta oferta é muito sagrada. Neste sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos 4 cantos do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, a gordura que cobre a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento ao Deus eterno. Esta é a oferta para tirar as culpas. E todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida num lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei das ofertas para tirar pecado e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece o sacrifício para conseguir o perdão de pecados. Antes de oferecer um sacrifício que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro que será seu. Todas as ofertas de cereais sagradas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote que as oferece a Deus. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes, cada um receberá a sua parte. As ofertas de paz. São estas as leis para as ofertas de paz, que são apresentadas ao Deus eterno. Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento, ou pães achatados, feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes, feitos na farinha bem misturado com azeite. Além disso, com essa oferta de paz feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo como oferta especial ao Deus eterno, e eles pertencerão ao sacerdote que borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício, não poderá sobrar nada para o dia seguinte. E se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa, ou se trouxer de livre e espontânea vontade, não será preciso que a carne toda seja comida no dia em que se fizer a oferta. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte, mas se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer a carne dessa oferta no terceiro dia não será aceito por Deus, e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura, e quem a comer merecerá castigo. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada, não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne da oferta de paz, mas se alguém que estiver impuro comer, então deverá ser expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou de um animal impuro, e depois comer a carne do sacrifício de paz, deverá ser expulso do meio do povo. A gordura e o sangue. O Deus Eterno mandou que Moisés dissesse ao povo o seguinte: não comam gordura de gado, de carneiro e de cabritos. A gordura de um animal que morrer da morte natural ou que for morte por animais selvagens não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Deverá ser expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado ao Deus Eterno como oferta de alimento. Em todos os lugares onde morarem, os israelitas estarão proibidos de comer a carne de animais ou de aves. Quem comer sangue deverá ser expulso do meio do povo, a parte dos sacerdotes.
Deus Eterno mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis. Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Eterno parte do sacrifício como oferta especial. Com as suas próprias mãos, ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Deus Eterno como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencente aos sacerdotes. A coxa direita do animal morto como oferta de paz será do sacerdote que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial que o Deus Eterno toma dos israelitas e dá aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes das ofertas de paz. São essas as partes dos animais oferecidos em sacrifício a Deus que pertencem a Arão e aos seus descendentes. A partir do dia em que foram colhidos, eles servirem como sacerdotes. No dia em que o Deus Eterno ordenou como sacerdotes, ele mandou que os israelitas dessem a eles essas partes dos sacrifícios. É uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas para tirarem os pecados, das ofertas para tirarem as culpas, das ofertas para ordenação dos sacerdotes e das ofertas de paz. O Deus Eterno deu essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o sacrifício de Israel, que o povo de Israel oferecesse os sacrifícios ao Deus Eterno. Êxodo 8, a ordenação de Arão e de seus filhos. O Deus Eterno disse a Moisés: leve Arão e os filhos dele à entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermento. E mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que Deus Eterno mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés lhes disse: vou fazer agora o que Deus Eterno mandou. Moisés fez que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com o cinto e por cima colocou as sobrepeles. Em seguida, pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Pôs também o turbante na cabeça de Arão e na parte da frente do turbante colocou a placa de ouro que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Deus Eterno havia lhe mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro. E dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Depois, Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida, fez que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com a túnica, prendeu-as com os cintos e colocou os turbantes nas cabeças deles, conforme o Deus Eterno havia mandado. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou a parte do sangue com o dedo e pôs o sangue nas 4 pontas do altar. Assim ele purificou o altar. Em seguida derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins, a gordura que os cobria e queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne, as tripas, e queimou tudo no lugar fora do acampamento, conforme o Deus Eterno havia mandado. Depois Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os 4 lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como Deus Eterno havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Deus Eterno, produziu um cheiro agradável ao Eterno. Aí Moisés pegou o outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal
e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, e no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Depois ele fez que os filhos de Arão chegassem mais perto, e pôs o sangue na ponta das orelhas direitas deles, no dedo polegar das mãos direita e no dedão dos pés direitos. E em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar, pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobria e a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento que tinha sido oferecidos ao Deus Eterno, um pão feito com azeite e um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Deus Eterno. Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Deus Eterno, produziu um cheiro suave a Deus. E, em seguida, Moisés pegou o peito do animal e apresentou ao Deus Eterno como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Deus Eterno havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e o borrifou sobre Arão e a sua roupa, e sobre os filhos de Arão e sobre as roupas. Assim ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa, e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: levem a carne até a entrada da tenda sagrada e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Faça isso conforme as ordens que Deus mandou que desse a vocês. Queimem a carne e o pão que sobrarem. Fiquem 7 dias ali em frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São 7 dias ao todo. Fizemos hoje o que o Deus Eterno mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente à tenda sagrada. Obedeçam a tudo o que o Deus Eterno mandou, a fim de que não morram. Foi isso que o Deus Eterno me mandou dizer. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Deus Eterno havia mandado por meio de Moisés.